Como vocês já devem saber, a titanoboa foi uma gigante cobra que viveu em nosso planeta. A maioria das pessoas logo imagina um predador extremamente perigoso que espanta qualquer animal ao redor do seu habitat. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas será que isso é verdade? E como seria se a titanoboa não tivesse sido extinta? Esse é o nosso canal Pipa. E a partir de agora, vamos contar tudo isso para vocês. Prepare a pipoca e vamos começar o nosso vídeo. O mundo da titanoboa. Não há nada na natureza que apenas existia, sem nenhuma relação com os outros. Qualquer espécie de animal é uma parte inseparável do bioma em que habita. Somente aqueles que se adaptam bem ao seu ambiente é que podem sobreviver e prosperar. A lei da evolução, descoberta por Charles Darwin, é a lei da natureza no seu melhor. Sendo assim, para entendermos melhor que tipo de animal foi a titanoboa, precisamos esclarecer como eram as condições em que ela vivia. A titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos após a extinção dos dinossauros, em um período chamado Paleoceno. Ossos de titanoboa foram encontrados na Colômbia, mas é possível que sua área de distribuição fosse muito maior, se estendendo por quase toda a América do Sul. Nessa época, a América do Sul era um continente isolado como a atual Austrália, totalmente desconectado dos outros. O inverno global, que se iniciou após a queda do asteroide que extinguiu os dinossauros, finalmente havia se suavizado, e um clima relativamente mais quente predominava no planeta. A atual região da Colômbia tinha um clima tropical, com uma temperatura média anual de cerca de 35 graus. Toda a região era coberta de selvas, com inúmeros rios correndo ao seu redor. Ou seja, as condições eram muito semelhantes às atuais. A única diferença é que não existiam humanos. Outros animais completamente diferentes habitavam as selvas. Aparentemente, a titanoboa vivia nos rios. Algumas delas podiam chegar a 14 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Entre os animais que viviam no mesmo habitat, havia um animal aquático chamado Dilophosauro, muito semelhante a um jacaré e que podia medir 6 metros de comprimento. Além disso, a titanoboa pode ter se deparado frequentemente com animais da mesma espécie das tartarugas, já extintos hoje em dia. Por exemplo, o Carbonemes, que possuía um casco de mais de 1,5 metro de comprimento. Inicialmente acreditava-se que a titanoboa estava no topo da cadeia alimentar, a predadora suprema que predava todos os outros animais, incluindo esses que citamos. Segundo essa teoria, qualquer ave ou mamífero que se aproximasse da água acabava se tornando presa dela. Durante quase todo o período Cenozoico, os mamíferos largamente distribuídos ao redor da América do Sul eram os notoungulados. Os notoungulados eram diversos, mas a principal espécie que viveu no tempo da titanoboa é o Thomas Huxleya, um animal herbívoro de 1,5 metro que se parecia com a mistura de um cachorro e um javali. Os reis das aves na América do Sul eram as aves que não voavam, da família dos foruracídeos. Desde grandes espécies que mediam vários metros até espécies menores, com menos de 1 metro. Ou seja, a titanoboa não tinha problemas em encontrar alimento. Mas pesquisas recentes mostram que essa teoria estava incorreta. Ao examinar o crânio de uma titanoboa, os pesquisadores descobriram que ela se alimentava principalmente de peixes. Por isso, no habitat de todos os animais que citamos, com exceção dos peixes, a titanoboa não apresentava perigo. Por outro lado, atacar uma cobra gigante como essa era claramente uma loucura. Logo, a titanoboa também não precisava se preocupar com outros predadores. Por que a titanoboa foi extinta? A titanoboa como espécie existiu por cerca de 2 milhões de anos, um período bastante curto. A titanoboa se adaptou em quase todos os picos de aquecimento, que ocorreram diversas vezes entre 6 milhões a 5,8 milhões de anos atrás, por conta da liberação de metano na atmosfera. Depois disso, iniciou-se um período de resfriamento. Esse resfriamento não estava nem perto daquele que extinguiu os dinossauros, nem mesmo se assemelhou à Era do Gelo que a humanidade viveu essa experiência. Mas isso já foi o bastante para os animais que gostavam do clima quente. Um outro problema está relacionado à liberação de metano que citamos. Com a liberação do metano, a atmosfera se aqueceu, tornando o ambiente terrestre ideal para a titanoboa, mas não parou por aí.
Ao norte do Oceano Atlântico, o metano foi liberado inúmeras vezes, e esse estado se manteve por cerca de 2.500 anos. Como resultado disso, a água do mar se acidificou, criando grandes áreas anóxicas. Apareceram também muitas bactérias redutoras de sulfato, que geram sulfeto de hidrogênio. No auge desse processo, cerca de 10 a 20% de todo o oceano era como as profundezas do Mar Negro, onde somente os organismos anaeróbicos poderiam viver. Essas regiões aquáticas se encontravam basicamente próximas aos litorais. Como resultado, o número de peixes diminuiu. Os peixes não podiam mais viver em lugar algum. Logo, não havia mais comida para a titanoboa. É claro, a titanoboa vivia nos rios e não no mar, mas não podemos esquecer que muitos peixes que vivem em água doce, no período de reprodução, migram para o mar. Mas com a diminuição das áreas marinhas apropriadas para a reprodução, eles não podiam mais migrar. O resfriamento e a expansão de áreas com excesso de sulfato de hidrogênio, esses dois fatores parecem ter causado a extinção da titanoboa. Espécies modernas de cobras, como as jiboias e anacondas, além de menores que a titanoboa, surgiram muito tempo depois delas. Mas e se a titanoboa tivesse sobrevivido a essas péssimas condições? Como seria? Sinceramente, mesmo que tivesse sobrevivido, um novo problema surgiria em seu destino. Durante os 60 milhões de anos que se seguiram, ocorreram diversos desastres naturais. Mas provavelmente sua maior ameaça não seria isso, mas um outro problema. Como já explicamos, durante quase todo o período Cenozoico, os 4 cantos da América do Sul eram cercados pelo mar, assim como a atual Austrália, e lá se expandia uma fauna única, que não pode ser vista em nenhum outro lugar. Essa fauna também inclui os foro-uracídeos e os notoungulados. A América do Sul começou a se conectar com a América do Norte e Central há apenas 15 milhões de anos atrás. E somente há 3 milhões de anos se formou uma ponte entre os continentes, como a que vemos hoje. O resultado disso foi uma invasão de muitos animais vindos da América do Norte para a América do Sul. Tanto os foro-uracídeos quanto os notoungulados não sobreviveram a essa disputa, desaparecendo em um período relativamente curto. Outras espécies também sofreram. E para a titanoboa também foi a chegada de tempos difíceis. Por exemplo, os peixes vindos do norte que a titanoboa não podia comer acabavam espantando os peixes de água doce. E novas espécies de plantas mudavam a composição química do solo e talvez até a composição da água. A propósito, ao julgar pelo habitat atual de cobras modernas da família Boidae, parentes distantes das titanoboas, elas surgiram na América do Sul e se expandiram até a América Central através dessa nova ponte. Se for assim, a conexão dos continentes pode não ter sido algo tão ruim para as titanoboas, não é? E se a titanoboa não tivesse sido extinta? Como seria o mundo animal se a titanoboa tivesse sobrevivido? Não seria estranho que não fosse mais tão forte. Provavelmente as outras cobras da família Boidae também não teriam evoluído até a forma atual. Isso porque a titanoboa teria ocupado completamente seu nicho ecológico. A titanoboa continuaria sendo a única espécie de cobras gigantes. Após os continentes americanos se tornarem um terreno contínuo, a titanoboa possivelmente teria iniciado uma migração em busca de um novo território. Hoje em dia, o habitat da titanoboa poderia ter se expandido até a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Já que durante milhões de anos a selva basicamente não se alterou, esse seria um habitat muito confortável para elas. A titanoboa não representaria um perigo tão grande assim para os humanos. Nós humanos não seríamos muito apetitosos para elas. Que tal um peixinho? Mas nadar em águas do seu habitat precisaria de muita cautela. O movimento brusco poderia ser interpretado como um ataque, fazendo com que elas atacassem o nadador em legítima defesa. Além disso, os humanos provavelmente caçariam as titanoboas para retirar sua carne e pele. Talvez hoje em dia, uma bolsa de couro legítimo de uma titanoboa teria um valor altíssimo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Obrigado pela sua visualização. Esperamos que tenham gostado desse conteúdo e desse episódio. Você acha que o mundo está melhor sem as titanoboas? Ou você gostaria que elas ainda existissem? Nos conte aqui nos comentários. Nós sempre ficamos felizes em ler os seus comentários e a sua opinião. Se inscreva no canal e compartilhe esse episódio com seus amigos.
E é claro, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Pipa. Até lá!